Amados irmãos e amigos, hoje é o dia da Bíblia e o tema é Achado, o livro da lei. Podemos aprender muito com os reis de Judá e de Israel e começaremos com o rei Josias. Este jovem rei começou a reinar por volta do ano 639 a.C., com 8 anos de idade, e reinou 31 anos em Judá. Deus estava cumprindo a sua palavra de manter a linhagem real de Davi, da qual sairia o rei dos reis, Jesus Cristo. Não obstante, nem todos os reis da linhagem de Davi eram tementes a Deus como Davi. Josias foi o último rei de Judá temente a Deus e considerado bom, e em alguns aspectos, o maior de todos, conforme 2 Reis 22:25, que diz: Antes de Josias não houve rei semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, conforme toda a lei de Moisés, e nunca se levantou outro semelhante depois dele. Mesmo sendo Josias, filho de Amon e neto de Manassés, péssimos reis de Judá, que levaram o povo a abandonar a palavra de Deus, voltando-se às práticas idólatras, o rei Josias decidiu bem cedo buscar ao Senhor. A Bíblia diz: Pois no 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar o Deus do seu antepassado Davi. Depois desses 8 anos de reinado, com seus 16 anos, a busca de Josias redundou numa grande reforma espiritual em Judá e redirecionou o povo para servir somente ao Senhor. Este jovem rei, aos 20 anos, começou a desinfetar Jerusalém e Judá da idolatria. Destruiu os altares de Baal e outros falsos deuses. Agiu para purificar Judá e Jerusalém dos altares das colinas, dos postes ídolos e das imagens esculpidas de fundição. Segundo o livro de Crônicas, Josias coordenou as tarefas e foi pessoalmente efetuar as ações para acabar com a idolatria. Rei jovem, porém decidido, buscou o Senhor e conduziu o povo para servir somente ao Deus verdadeiro. Aos 26 anos, fez uma das maiores reformas religiosas da história bíblica. Por ocasião dos reparos para consertar os estragos do templo, eis que o grande achado da história acontece. Encontraram o livro da lei. A Bíblia diz: O sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei no templo do Senhor. 2 Reis 22:8. Segundo Deuteronômio 17, 18 e 19, o rei tinha que possuir um exemplar do livro da lei. A Bíblia diz: Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei, que está aos cuidados do sacerdote levita para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Com a multiplicação da iniquidade e o afastamento de Deus, essa prática ficou no esquecimento. Como pode um rei governar sem o livro da lei? Como pode o povo de Deus subsistir sem o livro da lei de Deus? Como pode o povo de Deus ignorar preceitos e mandamentos do Senhor? O livro achado foi entregue a Safã, que após lê-lo também o leu para o rei Josias. Quando Josias ouviu a leitura do precioso livro de Deus, rasgou as suas vestes. Tamanha foi a surpresa, ao descobrir que por tanto tempo o povo havia abandonado a Deus e a sua palavra. Josias ficou atônito e mandou consultar a Deus, imaginando que o Senhor pudesse estar ofendido e furioso com Judá. E não seria por menos, pois o povo deixou de lado os ensinos e abandonou as orientações de Deus, se entregando às práticas da idolatria vã. Isso certamente traria consequências desagradáveis. Então a consulta era urgente. Disse o rei: Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que foi achado, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Pois nossos pais não obedeceram às palavras deste livro para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. Josias estava certo em consultar a Deus. Consultar a Deus é bom para saber se ele está sendo agradado, se ele está sendo seguido, se estamos praticando seus ensinos e vivendo conforme o modelo apresentado no livro. Pela leitura do livro da lei, Josias percebeu que a transgressão do povo traria o corretivo adequado. A profetisa confirmou a preocupação do rei e disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eu trarei castigo sobre este lugar e seus moradores, conforme todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira mediante todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. A Bíblia ensina, meu amigo, que o abandono às palavras de Deus sempre tem consequências desagradáveis. Ficar longe de seus ensinos é um passo para o erro, para o abismo, para o sofrimento e para a morte. Por isso, sabendo que o povo estava ultrajando o santo Deus, Josias fez uma convocação geral, chamando todos os anciãos, todos os homens de Judá, chamou os sacerdotes, chamou os profetas e todo o povo, do mais jovem ao mais velho, e leu para eles todas as palavras do livro da aliança, que havia sido achado no templo do Senhor. 2 Reis 22, de 1 a 3. Josias sabia que a ignorância quanto à lei de Deus era nociva para o povo. Como bem disse Oséias em 4, de 1 a 3. Israelitas, ouvi a palavra do Senhor, pois o Senhor tem uma acusação contra os habitantes da terra.
Porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece maldição, mentira, assassinato, furto e adultério. Há violências e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta e todos os seus habitantes desfalecem. Juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar morrem. Após a leitura do livro da lei, Josias leva o povo a um pacto, a uma aliança, a um compromisso de andar com Deus. Está escrito: então o rei se colocou em pé junto à coluna e fez uma aliança diante do Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo firmou o compromisso com essa aliança. Podemos imaginar o rei Josias falando ao povo: povo de Judá, agora que sabemos como Deus quer que vivamos, vamos obedecê-lo em tudo e pautar nossa vida pelo que está escrito no livro da lei. O tempo da ignorância acabou. Agora que sabemos como Deus quer que vivamos, vamos agradá-lo com o nosso serviço. Atentemos, amados irmãos, amigos e povo brasileiro, para que esse Deus que tem um livro santo, que norteia a vida do regenerado e conduz pecadores à salvação, e sigamos suas orientações. Guardados e impulsionados pelo Espírito Santo, que nos conduz à verdade, certamente a vida será muito melhor. Josias, depois desse pacto, partiu para uma grande reforma e tirou do templo do Senhor todos os objetos que haviam sido feitos para o Deus Baal, para Deus Azerá e para todo o exército do céu. Josias destruiu os sacerdotes idólatras, tirou do templo do Senhor o poste ídolo, derrubou as moradias dos prostitutos que estavam no templo do Senhor, tirou todos os sacerdotes da cidade de Judá, acabou com o sacrifício de crianças para Moloque, tirou os cavalos que os reis de Judá haviam consagrado ao sol à entrada do templo do Senhor, tirou também todos os santuários dos altares das colinas e matou todos os sacerdotes que encontrou ali sob os respectivos altares. Extirpou os adivinhos, os feiticeiros e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Foi realmente uma grande reforma, tudo isso produzida pelo livro da lei. É consenso a necessidade de uma grande reforma em nossos dias, de um retorno às Escrituras e a Deus, para uma vida de obediência aos preceitos do Senhor. É urgente achar o livro da lei para promovermos uma grande reforma espiritual nos nossos dias. Josias ainda promoveu a celebração da Páscoa, que estava esquecida desde o tempo dos juízes. O rei Josias, depois da purificação do povo e da faxina geral da idolatria, passou a adorar e cultuar o Senhor, como disse: celebrai a Páscoa ao Senhor. Celebrai o vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Com o achado do livro, Judá passou a honrar o Senhor, cumprindo seus mandamentos. Amados, que a vida do rei Josias, com sua coragem para buscar a Deus no mar de idolatria, com seu zelo na purificação do templo e do culto, e com sua disposição para banir a liderança religiosa que fazia o povo pecar, sirva de exemplo para nós. Que a reação desse rei ao conteúdo do livro da lei seja um modelo para nós, e um estímulo para nunca abandonarmos essa preciosa palavra. Que seja também um alerta para não sofrermos consequências desagradáveis, como nos ensina Oséias, nesse famoso verso, capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei de teus filhos. Que Deus nos ajude a falar sempre, como no Salmo 119, 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra.